Nessa pequena aula de hoje, a gente vai falar sobre as faces dos dentes posteriores. E para a gente poder entender os dentes posteriores, é importante que a gente defina quais são os dentes posteriores. Nesse caso, seriam os pré-molares e os molares. Lembrando que os dentes posteriores são aqueles dentes que se encontram mais atrás na arcada dentária. Isso considerando a arcada dentária permanente. A arcada dentária decídua acaba tendo também dentes posteriores, mas nessa situação aqui que a gente está avaliando, a gente está considerando a arcada dentária permanente. E observando agora aqui a arcada dentária permanente, nós podemos observar a seguinte situação. Aqui tem uma arcada completa dentária e agora a gente vai observar os dentes posteriores exclusivamente. Então aqui você pode observar os dentes posteriores. Esses dentes posteriores, eles, como eu falei já, ficam na parte de trás da arcada dentária. Vão ter um total aqui, né? A gente vai observar cada hemiarco, né? Cada situação que a gente encontra. Se a gente abrir aqui a boca, fica um pouquinho mais fácil de poder observar. Vocês vão perceber que a gente tem 3 molares e 2 pré-molares. Nesse caso, seria aqui um total de 5 dentes. Se a gente somar os 4 hemiarcos, a gente vai ter um total de 20 dentes posteriores na arcada dentária. Mas o assunto em questão hoje vai ser relacionado à questão das faces. E as faces dos dentes, elas vão ser um total de 5 faces por dente. Cada dente possui 5 faces. E isso independente de se dente ser anterior ou posterior. Nesse caso aqui, vou selecionar o primeiro molar superior direito. Esse primeiro molar ele vai possuir como a primeira face dele, a face mais evidente, talvez, a face vestibular, que ela fica em direção à parte de fora da boca, né? Ela seria uma parte que apareceria no sorriso, assim como a face vestibular de qualquer dente. E aí, nesse caso aqui, a face vestibular seria essa região daqui. Então, essa daqui seria a face vestibular. E a face vestibular, ela compreende tudo isso aqui que eu estou marcando para você agora. Então, tudo isso aqui vai ser compreendido pela face vestibular. Toda essa região vai ser chamada de face vestibular. Lembrando que as faces se encontram na região da coroa do dente. Aqui a gente tem a área da coroa do dente. Então, aqui é a coroa. Aqui eu vou fazer uma linha em que vai dividir, porque, nesse caso, como o dente é superior, a raiz do dente ela fica para cima. Então, a gente tem o dente dividido em coroa e raiz. Voltando aqui, a gente agora vai girar um pouquinho o dente e vai poder observar a face mesial. A face mesial, ela é um tipo de face proximal. Então, a mesial, ela é uma espécie de face proximal. As faces proximais seriam as faces mesial e distal. Nesse caso aqui, a face mesial, ela está localizada nessa área por ser a região do dente mais próxima à linha média, que é uma linha imaginária que nós possuímos que passa bem no centro do nosso rosto. Continuando, nós temos agora a face palatina. A face palatina, ela vai ser uma face que vai ser encontrada apenas em dentes superiores. Então, face palatina. Face palatina. Eu vou escrever aqui para você, ó, apenas em dentes superiores, no caso da face palatina. Essa é uma característica exclusiva da face palatina. Na parte inferior, nós vamos poder observar que vai existir um outro nome, uma outra nomenclatura para essa face que fica na parte de trás do dente. No caso, a face palatina, ela recebe esse nome em função dela estar voltada para o palato, que é conhecido geralmente como o céu da boca. Então, essa parte de trás do dente, e a face palatina, ela vai ocorrer em todos os dentes superiores, ela vai estar voltada para dentro da boca. Enquanto a vestibular, que a gente viu inicialmente, estava voltada para fora, agora a palatina vai estar voltada para dentro. E, finalizando aqui as faces circundantes do dente, nós teremos a face distal, que seria essa face aqui. Então, aqui nós temos a face distal. A face distal seria a face do dente que está mais distante da linha média, por isso que ela recebe esse nome. É uma forma de facilitar um pouco até a sua compreensão sobre aonde fica a face distal de um dente ou onde fica a face mesial de um dente. E agora, a última face desse dente que a gente vai observar vai ser a face oclusal, que seria essa face aqui que você pode observar
que ela é mais desenvolvida em relação às características anatômicas. Então, a face oclusal, ela é uma face que vai possuir uma variedade anatômica maior, com regiões mais aprofundadas, que a gente vai chamar de sulcos, de fóssulas, ou com regiões mais elevadas também, que a gente vai chamar, por exemplo, de cúspides ou tubérculos em algumas situações. Mas o que é importante você entender é que dentes posteriores possuem a face que é chamada de oclusal. E nos dentes anteriores, que a gente já viu em outra aula, a gente chama os dentes anteriores, chama a região, essa região correspondente à face oclusal de face incisal, já que nos dentes anteriores nós temos apenas uma pequena borda nessa região do dente, enquanto no dente posterior nós vamos encontrar uma situação bem diferente, nós vamos encontrar um volume muito maior, independente de ser um molar, até os pré-molares são mais volumosos que os dentes anteriores em relação à região oclusal, principalmente essa região, e aí você tem condições de poder compreender melhor. E aí, relembrando rapidamente as 5 faces de um dente posterior superior, nós teríamos as faces vestibular, mesial, palatina, distal e oclusal. Essas seriam as 5 faces que um dente posterior superior possui. Para a gente poder compreender a diferença que vai ter de um dente posterior superior para um dente posterior inferior, eu vou selecionar agora um molar inferior. Nesse molar inferior, a gente vai continuar tendo aqui a face vestibular, por exemplo. Então, essa daqui seria a face vestibular. Agora, se a gente girar, nós teremos aqui a face que vai ser chamada de mesial. Então, aqui a gente tem a mesial. E agora, se eu girar novamente, aí eu vou chegar numa face que a gente vai chamar de lingual. Então, essa face aqui vai ser chamada de lingual. Por que ela vai ser chamada de lingual? Porque essa é a região do dente que está voltada para a língua do paciente, já que a língua repousa atrás dos dentes inferiores. Aí, para a gente poder facilitar essa visualização, eu vou colocar a boca aqui dessa forma, para ficar mais fácil de você compreender. Então, a gente tem aqui a arcada inferior e a língua, ela ficaria nessa região daqui, né? A língua ficaria mais ou menos por aqui. Então, as partes de trás dos dentes, então todas essas faces que eu estou marcando aqui, que você deve estar vendo aqui de verde, você vai conseguir observar que elas vão ser consideradas como faces linguais, porque elas estão voltadas na direção da língua. Então, são regiões que estão voltadas para a língua do paciente. E aí, nesse caso, a gente vai chamar essas faces de faces linguais. Voltando ao dente, agora a gente voltando aqui ao dente, vamos só colocar aqui para escolher o dente novamente, pegando aqui o molar inferior. Então, a gente tem a face vestibular, que está aqui, girei para a mesial, passamos pela lingual e chegamos aqui até a distal. E aqui a distal seria a quarta face circundante, e depois que a gente faz isso, a gente pode observar a face oclusal, que vai ter suas diferenças para um molar superior. Por exemplo, o molar inferior costuma ser ligeiramente mais retangular que um molar superior. O molar inferior ele vai ter uma característica um pouco mais retangular, enquanto o molar superior tem uma característica mais quadrada. Mas hoje não é exatamente esse o assunto da aula, a gente só quer mesmo lembrar sobre quais são as faces que tem cada dente. Eu espero que tenha ficado fácil para você compreender sobre essas faces dos dentes e eu vejo você então na próxima aula. Tchau, tchau!